O Espaço PUC está de volta e hoje o nosso tema é a violência urbana. No bloco anterior foram apresentados levantamentos que mostram o crescimento da criminalidade em nosso estado. Professor Pablo, o senhor acredita que há brechas nas leis que favorecem a impunidade, que de uma forma ou de outra influenciam os criminosos a cometerem crimes? Na verdade, Paula, a lei ela é um pequeno aspecto de todo o sistema punitivo, de todo o sistema judicial. E talvez seja um dos aspectos menos importantes. As leis têm que ser aplicadas, elas têm que ser julgadas, elas têm que ser interpretadas. Então, na verdade, tem se investido muito em mudanças legislativas. Nós estamos passando por constantes mudanças legislativas, ano a ano, e hoje no direito penal se fala num verdadeiro caos, numa inflação legislativa. Todos os anos a nossa legislação é alterada e não surte efeito. Não surte efeito porque a lei não tem esse poder mágico, né, de através da simples mudança das palavras reformularmos todo o sistema. Então, eu acredito que o problema não está nas nossas leis, eventualmente elas podem ser aperfeiçoadas em vários aspectos, mas não é nem de longe o principal problema, nem a principal solução. Eu vou completar o argumento do Pablo, se me permite. Claro. Eu concordo em boa medida com a análise dele. Apesar de que, talvez, Pablo, alguns ajustes no Código Penal precisam ser feitos. Eu, particularmente, entendo que o homicídio no Brasil ele tem um custo muito baixo. A vida humana, no meu ponto de vista, tem que ser um valor tão supremo para uma sociedade que alguém tirar a vida de um outro, né, cometer um assassinato, isso tem que ter um peso, tem que ter um custo muito grande, como valor social. É uma dimensão simbólica. E no Brasil se mata com muita facilidade, se mata com muita banalidade, nos conflitos mais absurdos do cotidiano. Um aperfeiçoamento aí seria importante, mas aí o Pablo tem razão. Não adianta eu endurecer a punição ao homicídio se a polícia não está investigando. E efetivamente, na prática, não está. A taxa de investigação de homicídio no Brasil não chega talvez a 10%. As pessoas cometem o crime e saem impunes. Exatamente. O próprio combate razão. Tudo bem, eu posso pôr alguém 60 anos na cadeia por matar. Mas e se a polícia não investigar? E se o judiciário demorar de mais 5, 6 anos para julgar? E se não tiver vaga no sistema prisional, Dani? Então, ou seja, o desafio do Brasil é fazer as duas coisas. Aperfeiçoar a lei, onde ela tem que ser aperfeiçoada, e melhorar muito a aplicação da lei. Se a gente não fizer as duas coisas juntas, nada muda. Outra questão muito importante, né, Paulo? Eu estava até conversando com você, diz respeito à maioridade penal. Nós observamos que muitos crimes e crimes hediondos são cometidos por menores de 18 anos. Nesse sentido, como que os senhores analisam a questão da maioridade penal? Ela deve ser de fato aplicada? Essa lei que está tramitando no Senado deve ser colocada em vigor, em prática? E muitas vezes esses menores que cometem são comandados pelos maiores, né, e jogam na cara que nada vai acontecer com eles. Existe, eu acho, um aspecto aí que nós temos que considerar. Primeiro, a redução da maioridade penal para 16 anos não vai ser a solução milagrosa para nada, não. A maior parte dos crimes violentos, quem comete não são os adolescentes, são os adultos. Então, a gente tem que ter clareza disso. Tá? Mas isso não significa que a gente tem que fazer algumas adaptações e aperfeiçoamentos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do meu ponto de vista, é moralmente, filosoficamente equivocado e injustificável um adolescente de 16 anos que mata 2, 3, comete um latrocínio e esse garoto ficar no máximo 3 anos cumprindo uma medida socioeducativa. É moralmente injustificável. Meu ponto de vista. Isso dá uma mensagem muito ruim para a sociedade. Isso dá uma mensagem para a sociedade de que o custo de matar, o custo de tirar a vida de alguém é baixo. Esse aspecto tem que ser aperfeiçoado. Eu entendo que crimes violentos cometidos por adolescentes, homicídios, latrocínios, estupros, etc., são crimes que eles devem ser julgados como adultos. Independente aí dessa idade. Aí eles seriam julgados e condenados ou não como adultos, cumprindo a sua pena numa unidade prisional para adultos. Os outras infrações, outros crimes, a regra da maioridade dos 18, eu acho que pode prevalecer tranquilamente. O desafio do Brasil é ser mais eficiente na repressão dos crimes violentos. Nesse sentido, eu acho que o Estatuto precisa ser modificado. Mas um jovem de 16 anos que mata, por exemplo, o professor Pablo,
ele não sabe que aquilo que ele está fazendo vai contra as regras da sociedade? Não, sem dúvida, né? Estima-se que já a partir dos 10 anos de idade o ser humano já tem a consciência do certo e do errado, do lícito e do ilícito. A questão não é se ele sabe ou se ele não sabe. A questão é que nós iniciamos o programa apontando a ineficiência do sistema dos adultos. Né? Inserir os adolescentes nesse sistema contribuiria em que na solução do problema? Concordo com o professor Sapori na questão da transmissão de uma mensagem para a sociedade, mas eu acho que não passaria disso, não passaria de uma medida simbólica, né, de se mostrar que algo está sendo feito. Agora, se o sistema já não funciona para o adulto, se o adulto já está comandando o adolescente, pergunta por que esse adulto que está levando o adolescente para o crime não está sendo punido. Então, se o sistema dos adultos não funciona, inserir os adolescentes nesse mesmo sistema levaria aos mesmos resultados, né, decepcionantes. E as pessoas estão ficando revoltadas, né? Agora está tendo uma onda mesmo das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. Do ponto de vista sociológico, professor, Sim. Por que isso está acontecendo? E vamos lembrar que isso é coisa muito da história brasileira, isso não é muito novo, não. Na verdade, a história do Brasil é muito da história de justiceiros, né? Que não colocavam os bandidos amarrados em postes, na verdade, matavam, né? Os grupos de extermínio são, infelizmente, parte da história recente do Brasil. Esse modismo que se instaurou, né, de espancar o criminoso, amarrá-lo, é um modismo que se iniciou no Rio, vai agora para Goiás, alguma realidade ou outra. Eu não sei se isso vai muito longe, não, mas de qualquer maneira, expressa, Paula, um sentimento coletivo cada vez mais nítido de que ninguém aguenta mais. O cidadão brasileiro está saturado com a violência. Não há mais justificativa para uma sociedade que tem seus avanços sociais e econômicos e se encontrar nesse patamar de violência cotidiana. Ou seja, e a indignação do cidadão é contra o Estado, é contra o poder público. A lógica é, alguém vai fazer alguma coisa? Alguém vai tomar alguma medida? É uma mensagem para os políticos, para os governantes, para os governadores, para os prefeitos, para presidente. E nesse sentido, ela pode ser compreensível, mas não é justificável. É óbvio que se isso se dissemina, você vai gerar um estado de barbárie, né? Explica, mas não contexto hobbesiano. Explica, mas não justifica, exatamente. Um crime que gera outro, né, professor Sapori? Não há dúvida, e certamente o Pablo, né, do ponto de vista legal, né, Pablo? É óbvio que fazer justiça com as próprias mãos é crime. Né? É legal. Agora, quando a gente fala de movimentos que surgem, né, movimentos da sociedade civil, que surgem para dar um basta, como um movimento que surgiu no dia da missa de sétimo dia do estudante Mateus Salviano, assassinado lá no bairro Gutierrez, é o movimento Mães Mudando o Brasil, um movimento que reúne mães de vários locais da cidade e que querem, de certa forma, exigir do governo uma postura de mudança diante do nosso Código Penal. O que os senhores acham desses movimentos legais que estão aí em busca de mudanças na nossa sociedade? Eu acho que os movimentos podem ser muito bem sucedidos se eles realmente tiverem uma proposta de mudança. Essas velhas propostas de mudança na lei, de investimento sempre na repressão, essas velhas propostas acho que são parte do problema dessa insatisfação da população com o Estado. O Estado faz sempre as mesmas promessas, muda sempre os textos legais e, né, ano após ano, eleição após eleição, os problemas continuam os mesmos. Então, realmente, a sociedade civil ela precisa se engajar na busca de soluções preventivas, soluções efetivas e não apenas cobrar e se saciar com as velhas promessas, as velhas medidas fáceis e mágicas de sempre. A sensação que a gente tem, eu queria saber dos senhores, se a segurança é apenas mais uma roupa que os governantes vestem para oferecer à população apenas na época das eleições. Agora, Daniel, eu não vejo eles vestirem essa roupa, eu os vejo os governantes nus, despidos dessa roupa, porque eles, em nenhum momento, eles têm assumido compromisso efetivo com o fenômeno. Não há vontade política hoje no Brasil para lidar com a segurança pública. Esse é o problema grave, Paula. Porque a origem, tudo bem, a sociedade civil tem que se mobilizar, a gente está gritando, reivindicando. Agora, de onde partem as decisões? Quem é que decide o investimento? Quem é que toma decisões sobre as polícias, sobre o sistema prisional, sobre a prevenção social? As decisões são governamentais, são decisões políticas.
Então, a vontade política do governador, do presidente, do prefeito são decisivas, são fundamentais, ô Dani. E, infelizmente, não vejo essa vontade. Eu vejo que está todo mundo nu, meu amigo. O rei está nu. O que deveria ser feito, na sua opinião? Olha, tanta coisa, Paulo, mas é tanta coisa. Para começar, prioridade. A alocação de orçamento, de recursos sérios para a segurança pública no Brasil, que não tem. Você tem que ter um plano de curto, médio e longo prazo. Plano que envolve prevenção social e repressão, que envolve mudança e adaptação legislativa e, ao mesmo tempo, ajuste nas polícias. Você precisa fazer adaptações no sistema judiciário. É impossível uma cidade como Belo Horizonte ter apenas 2 varas no Tribunal do Júri. Cada uma delas está com 7.000 processos parados de tentativas de homicídios. Olha que absurdo. Quem tem que atuar? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem que criar mais varas no tribunal, né, do Tribunal do Júri aqui na capital. Imagina no interior o problema. Então são inúmeras medidas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ou seja, o Estado tem que se movimentar. E na sua opinião, quais são as mudanças mais urgentes, professor Pablo? Eu acho que nós precisamos repensar também a educação pública no Brasil. Nós vimos recentemente o movimento dos rolezinhos, né, em que jovens de periferia vão para os shoppings exibir tênis de R$500. Então nós temos uma juventude bombardeada o tempo todo por mensagens consumistas, publicitárias, que não encontram na escola nem uma perspectiva viável de inserção no mercado de trabalho, nem mesmo uma alternativa discursiva, pedagógica para esse tipo de discurso. Então a prisão de uma geração será sucedida por uma nova geração que chega ao mundo do crime e realmente não haverá dinheiro suficiente para sustentar esse processo. Bom, e eu espero, Paula também espera, né, Paula, que as respostas cheguem nas urnas, né, tendo em vista que esse ano é um ano eleitoral. Muito boa tarde para vocês e obrigado pela participação. Obrigada pelo tempo. Obrigado, um abraço. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. O Repórter PUC volta na próxima quinta-feira. Participe, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia. Tchau.